de volta com o nosso programa Entre Amigos. A cada programa que trazemos aqui para você, temos a certeza absoluta de que estamos no caminho certo. E o caminho é justamente tirar algumas dúvidas através da explanação que é feita aqui, através do quadro Vida Longa com o médico geriatra gerontólogo, o Dr. Cláudio Neves. Um outro tema que vamos abordar hoje, aliás, é um tema que já abordamos de forma indireta, nas entrelinhas, mas ele vai dar vai fazer uma explanação mais detalhada sobre a melatonina, que é produzida por nosso próprio organismo e ele provoca o sono. Aliás, a pessoa que está com um nível alto de melatonina, desde que esteja equilibrado, tem um sono tranquilo, não é isso mesmo, doutor? É verdade. Tá certíssimo. Então vamos lá. Bom, antes de mais nada, cumprimentar você, a todos que estão nos assistindo. E a melatonina é algo que tende a crescer muito, a questão da melatonina e seu uso, né? Quando utilizar e como fazer para a gente manter uma boa produção, antes de tudo. Antes de falar em suplementar, usar melatonina, porque tem crescido muito, Rodrigo, abrindo aqui um parênteses. A cada dia cresce no consultório de pessoas que chegam trazendo melatonina do exterior, porque no Brasil ela não é industrializada, e com doses até já máximas, usando doses elevadas, quando você pode começar com dose menor. No Brasil você pode... São as chamadas melatoninas sintéticas? Isso. E aí você... Mas aí eu acho que são nocivas para a hoje. E aí as doses, é questão de dose. Quando você pode começar com dose, se necessário, doses menores, a gente pode falar quando utilizar daqui a pouco. E no Brasil já se faz isso, desde 2017 é liberado para as farmácias de manipulação, que é uma vantagem, que você pode começar com a dose menor, se há necessidade, se há indicação. Então o que é que acontece? A melatonina ela é produzida, antes de mais nada, pela glândula pineal. É uma glândula pequena no cérebro, muito respeitada, porque tem uma função nobre no nosso organismo. Ela está relacionada pelos hindus como um centro de um dos chakras mais sagrados por eles, na cultura hindu. E o que é que acontece? Você tem... na história, na filosofia, ela é considerada como o centro da alma, a glândula pineal, porque regula muito em nossas funções do organismo hormonais. E a melatonina, ela é um dos pontos produzidos, uma das substâncias produzidas na glândula pineal, que tem uma função nobre. Várias funções, até a gente vai colocar uma nobre, que é uma delas, é a questão de regular a questão do sono, da qualidade do sono. Não só o tempo de sono, como a qualidade do sono. Então a melatonina é muito usada. E o que é que acontece? Nosso organismo, quando começa a escurecer, fisiologicamente, a partir das 18 horas, começa a diminuir as luzes solares, você teria então o início de produção de melatonina para induzir o ser humano ao sono. Então ele já estaria com sono, em torno de 2 horas depois, 8 horas, estourando 9 horas, era para o ser humano já estar com a sonolência intensa, tendendo a dormir. Isso se não houvesse o que há hoje, uma luminosidade artificial na nossa... essa questão. Aí você tem hoje a luminosidade artificial que chegou, luzes acesas, postes, faróis de carros, luzes internas das casas, celulares, televisões, computadores, e toda essa luminosidade artificial quebra essa fisiologia natural do ritmo biológico circadiano e você começa a não ter a produção no momento certo da melatonina como deveria. E algumas pessoas podem ter distúrbio do sono. Isso envolve crianças, adultos e mais ainda idosos que tendem a produzir menos melatonina ainda. A pessoa, à medida que envelhece, depois dos 50 anos de idade, começa a produzir menos melatonina. E aí você começa a ter distúrbio do sono. E o que é que acontece com o distúrbio do sono? Muitas pessoas começam a procurar remédio para dormir, que é um prejuízo no nosso Brasil. E no nosso país, que é um dos países que mais se consome medicamentos sedativos, começa a ter o excesso de consumo de tarja preta, que vai prejudicar muito o cérebro, atrapalhar a produção da própria melatonina, de serotonina, e vai alterar o humor, concentração, memória, predispor a doenças, e aí a gente passa a ter um problema de saúde pública no Brasil enorme, que é o uso excessivo e descontrolado de medicamentos sedativos para induzir ao sono. Certo? E aí por cima vem depois agora o Zolpidem, que é outra substância que tem várias marcas que bota rapidinho e dá o sono, que também é um hipnótico, que não é tarja preta, que pode trazer prejuízo para a memória, que as próprias bulas, vocês vão ver lá... Os Zapins da vida, assim... eu não sei a nome da marca, não, aí tem várias marcas, eu não sei o nome,
Eu não quero citar marcas, então o que é que acontece? E é bom até evitar marcas aqui. Então o que é que acontece? Zolpidem é o nome da substância que tem que ter o limite de uso, porque pode comprometer inclusive a memória. Então a gente começa a ter aí esses erros. Então a gente precisa valorizar a higiene do sono. E a higiene do sono, gente, para que você produza boa dose de melatonina, ela requer que você diminua a luminosidade, pelo menos 1h30, 2 antes de você tentar e for deitar, realmente planejar seu sono. Então você tem que diminuir esse excesso de luminosidade, é um dos pontos, certo? Isso a gente tem que orientar e a população tem que aprender. Aí, segundo, a melatonina ela pode ser usada como suplemento. É muito melhor usar uma melatonina do que utilizar um tarja preta. A melatonina ela tem funções outras ainda. Algumas pessoas já começam a usar porque ela tem função antioxidante, ela pode estimular a produção do hormônio do crescimento, que é importante para a regeneração tecidual, né? E essa melatonina pode melhorar, já tem estudos já tentando evidenciar, mostrar que também ela pode melhorar o processo de imunidade, até com ação que ajuda... Aumentando, né? A imunidade. Então, o que é que acontece? É aumentando a chance de defesa contra cânceres, infecções. E na questão da obesidade também já começa a ser estudada como um coadjuvante para melhorar a qualidade do sono, para que no outro dia a pessoa não tenha excesso de grelina e muita compulsão alimentar. Então é mais um coadjuvante que pode ser que ajude também nisso. Estudos mostrando benefícios em determinadas enxaquecas, pode ser utilizada, já tem a suplementação, tem as indicações. No autismo, nas crianças autistas, elas têm uma indicação grande em distúrbio do sono e tem uma melhora grande nesse sentido, já tem vários estudos. Então a melatonina tem várias indicações. No geral, para que a gente fale, é importante salientar que além da higiene do sono, você tem outras alternativas. Você tem que fazer uma atividade física adequada, você tem que evitar excesso de alimentos estimulantes, como a cafeína à noite, estresse, momentos de emoção, assistir filmes que tragam emoção, que deixem você tenso, que aumente a tensão. E lembrar que muitas pessoas têm alteração do sono, Ludwig, não é por falta de melatonina. É por um excesso, às vezes, de cortisol, de adrenalina, por uma vida estressante. E hoje cresce o chamado estresse oculto. As pessoas estão estressadas e não sabem, estão tensas e não sabem. Aprenderam a controlar os sintomas de tensão, de ansiedade, mas aí não consegue ter uma boa indução do sono. Então, muitas vezes, antes de estar usando suplemento de melatonina, é necessário avaliar como anda o humor, o grau de ansiedade, porque às vezes precisa tratar isso. E detalhe, mais uma vez, o humor alterado, né? Irritabilidade, impaciência, vontade de chorar, tristeza, não se deve tratar com tarja preta, né? Sedativos. Tem medicamentos alternativos que não são tarja preta para melhorar isso. E aí você vai melhorar, além da questão do sono, melhorar seu organismo como um todo, tirando de você sintomas que podem, quadro clínico que pode trazer outras doenças, hipertensão, diabetes. Então, você tem que controlar o organismo como um todo. Então, não é simples, não é para sair somente tomando melatonina, né? Eu achei muito interessante, dá licença aí, você fez um adendo aí, eu particularmente, modéstia à parte, eu tinha conhecimento disso, mas muito importante para o nosso telespectador, alguns não têm conhecimento de que a glândula pineal é a responsável pela fabricação, se assim poderia dizer, da melatonina. E, mais importante ainda, pouca gente sabe que você, ao deitar, você deve, justamente como o Dr. Cláudio colocou, pelo menos 2 horas antes você tem que reduzir a luminosidade de sua sala. E principalmente quando você se dirigir ao quarto para deitar em sua cama, com total escuridão no quarto. Isso aí vai proporcionar um sono leve, um sono reparador, muito bom. Isso aí realmente eu tinha condição, eu tinha conhecimento e alguns poucos, acredito, né? Pelo menos eu tenho recebido algumas mensagens através de WhatsApp de alguns telespectadores dizendo: eu não tinha conhecimento desse fato, daquele fato, e o programa traz em sua essência justamente esse tipo de informação. Isso é muito bom. E aí, aditando alguma informação que é importante que eu esqueci, principalmente a partir dos 40, 50 anos de idade, né? Aí é bom salientar o quê? Entre você tomar um tarja preta para dormir ou outro medicamento, como a partir dessa idade, os 50 principalmente, começa a ter uma diminuição da produção de melatonina pelo corpo humano, aí você pode até suplementar como alternativa, porque pode ser que você suplementando, você consiga ter um sono mais fisiológico adequado, sem os efeitos colaterais
colaterais de medicamentos outros. Nesse caso pode. O ideal é não iniciar com aqueles 10 miligramas que tem os comprimidos que se vendem no exterior e se compra lá sem receita fácil e se traz. Você pode mandar, o médico tem que conversar com o seu médico, iniciar com doses menores, 3 miligramas ou doses até menores, que se trouxer bom resultado e você tiver uma boa indução ao sono, vai sim, nesse caso, trazer um benefício, porque é necessário realmente que a pessoa tenha um sono restaurador. É durante o sono que você vai restaurar sua imunidade, seu organismo, os tecidos vão ser restaurados, você vai ter uma multiplicação celular maior e deve ser bem feita essa multiplicação, e o sistema imunológico tem que estar vigilante, funcionando bem, a melatonina vai ajudar nisso, porque se você tem um bom sono, esse sistema imunológico funcionando, vai pegar células tumorais, todo dia nós produzimos milhares de células tumorais. O nosso organismo vai, o sistema imunológico identifica como estranho, houve um erro, multiplicou errado, o organismo vai lá e destrói. Para esse organismo continuar eficaz, o próprio organismo, isso, o sistema imunológico tem que se manter eficaz. Nesse caso, aí você pode realmente utilizar uma melatonina, fazer a experiência, e aí vai ser você e seu médico conversando e treinando, mas não usar aleatoriamente, porque você pode ter outros sintomas ou outras coisas trazendo a insônia, efeitos colaterais de outros medicamentos, uma alimentação errônea. Então, o que é que acontece? Um distúrbio, o outro que esteja dando a alteração do sono, uma apneia do sono, síndrome das pernas inquietas, um hipertireoidismo, alteração da tireoide com funcionamento excessivo. Você pode ter outras causas que estejam levando à insônia. Então, você não deve tratar de maneira simplória, copiando o que o amigo faz ou a amiga faz, porque cada um tem seu sono, cada um pode ter seu problema específico e é importante ter uma boa avaliação nesse sentido. Você citou aí o sintoma da perna inquieta. Tem a ver também, Tem síndrome da perna inquieta que também pode atrapalhar o sono. Você pode ter pessoas que podem... mas provocado por uma baixa... Não é baixa. É outro distúrbio. Sim. Distúrbios que podem levar de alteração do sono e que cada um tem sua indicação específica. Então tem que haver uma avaliação correta nesse sentido, E aí, principalmente, a questão a gente tem que lembrar sempre de se ter um dia saudável. Para se ter uma noite saudável, é importante que eu planeje um dia saudável. É mais difícil. É mais difícil? Não, a gente tem que planejar nosso dia. A gente tem que planejar. Olha, gente, nós temos 24 horas no dia. O conselho que a gente dá do ponto de vista de gerontologia para o envelhecimento saudável, você guardar, você tem que ter um sono pelo menos de umas 7 horas em média, que é o ideal. Você tem que guardar em torno de 8 horas, um terço do dia, dividir o dia em 3. Um terço para seu descanso, seu sono, em torno de 8 horas é o suficiente, pode ser 6, 7, 8, dependendo da pessoa, certo? É o suficiente para você ter um sono restaurador, um bom sono. 8 horas para produzir, para garantir sua sobrevivência, seu trabalho, sua família, sua colaboração para a humanidade. 8 horas para isso e 8 horas para você aprender novos conhecimentos, ter lazer, atividade física, muito planejar uma alimentação saudável. Então, mas é assim que tem que ser. A gente precisa dividir essas 24 horas nesse sentido. Então, nós temos que fazer um planejamento, organizar o dia para que a gente possa realmente favorecer uma longevidade saudável, tendo as 8 horas de restauração, as 8 horas de manutenção, de garantir nosso trabalho e 8 horas de cuidar, de amar a si próprio e aqueles que nos cercam para garantir uma longevidade saudável. Com relação a alimentos, tem alguns que vão dar essa condição, um aporte maior ao aumento da melatonina? Pronto, você tem algumas pessoas estão carentes do aminoácido que é essencial. Tem um aminoácido que ele é importante para a produção da serotonina, que garante a felicidade, e que também é importante para a produção da melatonina. O exemplo aqui, o triptofano. Então, a alimentação, com leite, que a gente já comentou em programas anteriores, que é rico em triptofano, por isso que a história do leite ajudar no sono é uma verdade, porque ele é um precursor da melatonina também, além da serotonina, e isso pode favorecer um bom sono, manutenção de um bom humor. A questão, a banana tem triptofano, alguns alimentos, a gente tem alguns alimentos que podem ajudar. Na próxima semana voltaremos com mais programa Ludwig Entre Amigos. Um abraço e até lá. Eu leio toda hora no consultório. E as pessoas têm esquecido nesse século, e vai começar a crescer, ouça o que eu estou dizendo. Um estudo maior, um crescimento da necessidade de nutrir bem o cérebro. Nós precisamos nutrir bem nosso cérebro, nosso grande órgão nobre que é o cérebro. Ele precisa de uma grande nutrição, ele trabalha dia e noite, tal qual o coração, e a gente precisa nutrir ele melhor ainda que o coração, porque ele tem muito mais funções e ele precisa de muito mais substratos
porque ele produz, ele gerencia todo o nosso corpo. Então a gente tem que ter todos os minerais, todas as vitaminas, todos os aminoácidos essenciais para uma boa função cerebral, para boa memória, para bom humor e para um bom sono. Daí às vezes a necessidade, alguns pacientes meus melhoram o sono só com a suplementação. Você faz uma suplementação específica para a pessoa, né, de forma individual, né, e ela consegue melhorar o sono às vezes só com suplemento. Né? Então havia uma carência talvez nutricional atrapalhando a produção da melatonina. Então muitas vezes você não precisa estar dando o hormônio, você às vezes faz somente uma alimentação adequada, uma suplementação adequada e tem um bom resultado, Luiz. Aí fica a dica. Doutor Cláudio, mais uma vez, muito obrigado. Na próxima semana estaremos aqui com mais um programa Entre Amigos. Um abraço e até lá. Melhor sabor em um só lugar. A Cacau Confeitaria oferece uma variedade de salgados, tortas e doces para deixar sua festa com gostinho de quero mais. A qualidade no atendimento é, sem dúvida, o ingrediente que soma mais sabor na Cacau Confeitaria. Faça sua encomenda. Ligue agora 79-3044-4828 ou 9601-0092 ou venha fazer uma visita. Avenida Caçula Barreto, Conjunto Augusto Franco 325. Estamos abertos de segunda a sábado, das 8h30 da manhã às 21 horas. Cacau Confeitaria, o melhor sabor em um só lugar. Sergipe já conta com o melhor catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos. O site Sergipe Eventos, apresentando um variado número de profissionais altamente gabaritados a servi-lo na execução de seu evento. Oferecemos serviços de buffet, cabeleireiros e maquiadores, aluguel de roupas, ternos e fantasias, segurança em eventos, cerimonialista e mestre de cerimônia, convites, fotos e filmagens, palco e som, DJs e bandas e espaços para eventos e outros. Cada link devidamente subdividido em seções que facilitam a sua busca. Acesse www.sergipeeventos.com.br, o catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos. Oferecemos serviços de buffet, cabeleireiros e maquiadores, aluguel de roupas, ternos e fantasias, segurança em eventos, cerimonialista e mestre de cerimônia, convites, fotos e filmagens, palco e som, DJs e bandas e espaços para eventos e outros. Cada link devidamente subdividido em seções que facilitam a sua busca. Acesse www.sergipeeventos.com.br, o catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos.